Ceará. No episódio de hoje falaremos sobre Luiz de França de Almeida Sá. Carioca, veio para Fortaleza e fundou o primeiro centro espírita no Ceará. Luiz de França de Almeida Sá é, talvez, entre as personagens da história do Espiritismo no Ceará, a menos conhecida. Até mesmo nós, quando nos iniciamos no trabalho visando ao resgate da memória histórica do Espiritismo, não sabíamos da existência desse personagem tão importante à história do Espiritismo no Brasil. A descoberta se deu quase que acidentalmente, quando tivemos a oportunidade de folhear uma obra rara que encontramos no acervo de obras raras da Biblioteca da Federação Espírita Brasileira em Brasília, a obra intitulada Memória Histórica, que foi lançada em 1904, sob os auspícios da Federação Espírita Brasileira, com o intuito de, naquele ano, celebrar o centenário de nascimento de Allan Kardec, 1804-1904. E assim sendo, naquela ocasião foi feita uma solicitação às várias lideranças espíritas do Brasil, nos respectivos estados, para que se pudesse fazer aquele que seria o nosso primeiro censo espírita. Claro que com a metodologia precária da época, foi quando nós, em vendo a obra, identificamos que havia a presença de um personagem, de uma figura importante, que houvera tentado, na década de 1890, quando aqui em Fortaleza esteve, dar um impulso ao processo de divulgação do Espiritismo em terras alencarinas. E aí se destacava o nome de Luiz de França de Almeida Sá. Na época nós não tínhamos a menor noção de que era uma figura proeminente do movimento espírita nacional, aliás, amigo íntimo de Bezerra de Menezes, natural do Rio de Janeiro, uma figura de projeção também no campo das letras, da ciência de uma forma geral, inclusive foi membro, sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E aí foi quando descobrimos que o Luiz de França veio ao Ceará em 1896 em função das suas atividades profissionais. Ele era inspetor da alfândega. E na ocasião, em aqui chegando, ele procurou as lideranças espíritas, o movimento ainda não estava constituído, não havia ainda, embora as ideias espíritas já viessem sendo disseminadas desde os anos 1870, mas nunca existira até então nenhuma agremiação espiritista devidamente constituída. Estamos aqui na Rua Alegre, na praia de Iracema, e Luiz de França trabalhava aqui próximo, na alfândega. Vamos lá conhecer? Estamos aqui no local onde ficava a alfândega, onde Luiz de França trabalhou até 1896. O Luiz de França foi, na verdade, um bandeirante do espiritismo, um desbravador, não só em Fortaleza, mas nos mais longínquos rincões do Brasil. Ele teve uma participação efetiva em atuações no movimento espírita do Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio, ele, aliás, se tornou um amigo íntimo de Bezerra de Menezes. Tanto é que, quando o Dr. Bezerra desencarnou,
a 11 de abril de 1900, nós encontramos o nome dele na lista dos que se fizeram presentes na casa do Dr. Bezerra de Menezes, na rua 24 de maio, número 93, em frente à estação Sampaio, e acompanhou o féretro até o cemitério do Caju. Ele e sua esposa, Dona Balbina França, também uma médium de largos recursos, tinham essa admiração pelo Dr. Bezerra. E como forma de homenagear o amigo, é curioso isso, em 1901 ele organizou um livro em que parte eram críticas contundentes que ele fazia aos contraditores do Espiritismo, e também inseriu várias mensagens mediúnicas recebidas por sua esposa, Dona Balbina, pelo grande médium geminiano do Brasil, que também foi trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Essa obra veio ao lume em 1901 com o título de Cartas Espíritas. O Eduardo Carvalho Monteiro, a quem fizemos menção, nos presenteou também com um exemplar, raríssimo exemplar, dessa obra. O mais surpreendente é que ele colocou à guisa de introdução um prefácio mediúnico da lavra do Dr. Bezerra de Menezes, assinando com o pseudônimo Max. Creio eu que talvez tenha sido o primeiro texto mediúnico publicado em livro do Dr. Bezerra de Menezes. Embora as ideias espíritas já viessem sendo disseminadas desde os anos 1870, mas nunca existira até então nenhuma agremiação espiritista devidamente constituída. Foi quando ele, mercê de seu estupendo esforço, de uma reação de um ex-funcionário seu, lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que estava em Fortaleza e que moveu contra ele uma campanha insidiosa, caluniosa, que reverberou, inclusive, na própria doutrina espírita, no movimento espírita. Foram críticas contundentes, violentas, virulentas, caluniosas, até charges em jornais humorísticos da época. Nós encontramos caricaturas relacionadas a Luiz de França, mas mesmo assim ele, de uma maneira estoica, abnegada, conseguiu levar adiante esse seu projeto, mantendo contato com várias lideranças espíritas locais, entre as quais, e especialmente, Demétrio de Castro Menezes, Lino de Souza Encarnação, Alfeu Abuim, Catão Mamed, e graças a esses companheiros, no dia 13 de novembro de 1895, ele conseguiu organizar aquela que seria a primeira instituição espírita do Ceará, o Grupo Espírita Fé e Caridade. No Rio de Janeiro, o periódico Reformador da Federação Espírita Brasileira, em maio do ano seguinte, noticiou o fato. No dia 18 de novembro do ano passado, nosso distinto amigo Luiz de França de Almeida e Sá lançou no seio do povo cearense a semente divina da nova revelação, instalando na capital do estado um grupo espírita com o número de 14 irmãos, e sob a denominação de Fé e Caridade. Aqui nas mediações da Avenida Duque de Caxias e Rua 24 de Maio, ficava a sede do primeiro Centro Espírita do Ceará, Grupo Espírita Fé e Caridade. Em razão da mudança de numeração ocorrida no último século, não conseguimos localizar com precisão o imóvel da sede do primeiro Centro Espírita do Ceará. Antes de completar um ano de sua chegada, em julho de 1896, Luiz de França rumou para o Rio de Janeiro. Com a partida de seu fundador, o Grupo Espírita Fé e Caridade ficou sob a liderança de Demétrio Menezes, que deu novo dinamismo aos trabalhos.